Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, combinado? Agora sim, bora com um giro de notícias bem legal, a informação é da página chamada Central da Bola, de acordo com a apuração dessa página, o Palmeiras já abriu contatos. Que o Verdão busca um zagueiro, isso não é novidade, Nino e Vitão são as prioridades. Em relação ao Joaquim, conversei antes de gravar o vídeo com o Luiz Carvalho, representante de longa data do Joaquim. Ele contou que vários clubes brasileiros fizeram sondagem, mas que esse negócio é tratado como muito difícil, até porque o Joaquim está feliz no México e o Tigre está ainda mais feliz com a presença do brasileiro. Não haverá chance de negócio por menos do que 12 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 65 milhões de reais. Tanto o Juninho do Internacional quanto o Nino do Zenit são atletas mais baratos. Kelme Felipe, jogador com passagem por seleção de base e ótimos números nas categorias de base do Verdão, é visto como a melhor opção do mercado brasileiro para jogar no Copenhagen. O Denner Luiz Calegari, Nicola, é verdade que o Abel Ferreira recebeu proposta da Europa? Não tem nada sobre isso. O Jonathan Castelli quer saber se o Gerson será jogador do Palmeiras. Acho difícil por conta dos 25 milhões de euros pedidos pelo time russo, tá? Acho que por essa cifra, para um volante de 29 anos de idade, acho difícil acontecer. Em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho, aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Brugge na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de março, 11 de janeiro e termina em 7 de março. E até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. O Aníbal Moreno vai para o River. O Aníbal Moreno dificilmente fica no Palmeiras. O Palmeiras está esperando por propostas, tá? Enfim. E ele estava até fazendo a comparação, né? O Palmeiras que faz tudo certinho, que investiu 703 milhões de reais, vai terminar o primeiro ano da era Abel sem nenhum título. E pode assistir ao Corinthians, ao grande rival, com 2 taças. E aí, só para complementar, o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e eliminou o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, tá? Só para lembrar, né? O Reinaldo, já bastante veterano, renovou o contrato com o Mirassol, e o Palmeiras hoje tem 2 laterais, né? Bem caros, Piquerez e o Jefité. Cara, dá uma olhada no que é o futebol. O Palmeiras investiu 703 milhões de reais em 12 reforços no ano. Elevou sua folha salarial para quase 40 milhões de reais por mês. Vive uma condição financeira esplêndida, esplendorosa. Obter quase 700 milhões de reais com transferências de atletas. Tudo indo bem, certo? O Corinthians, quase 3 bilhões de reais de dívida. 4 meses de transfer ban proibido de registrar jogadores. Devendo para Deus e todo mundo. O Corinthians que só contratou 2 jogadores no ano, por conta das condições financeiras. O Vitinho, que hoje inclusive bateu pênalti, fez gol, mas é reserva. E o Angeleri, que talvez nem fique para o próximo ano. Os 2 foram contratados sem custos. Pois bem, como é que o ano termina? Com o Palmeiras sem nenhum título, com o Corinthians campeão paulista em cima do Palmeiras e agora com a chance de ser campeão da Copa do Brasil. Cristiano, o Palmeiras está no mercado em busca de contratações. As prioridades, um zagueiro, um volante, um camisa 10 e outros 2 atacantes, tá? O Fabinho, que muita gente cravou que não vem,
eu não descartaria, mas não para janeiro. Para janeiro não vem mesmo. O Fabinho, o volante da seleção, foi convocado recentemente, jogador do Liverpool. Ele tem contrato com o Al Ittihad até junho. E por lá ganha 11 milhões de reais por mês. Só que ele já declarou a pessoas próximas que cogita voltar ao Brasil no fim desse contrato. Então, o Palmeiras precisa esperar até 1º de janeiro para tentar iniciar uma negociação de assinatura de contrato para julho. O Palmeiras está em busca de um zagueiro, alguém que chegue para ser titular, mesmo com a compra do Bruno Fux. Está sendo adquirido junto ao Atlético Mineiro por 3,5 milhões de euros. O Vitão é a prioridade, é o principal nome pretendido pelo Palmeiras, jogador formado na base do próprio Palmeiras, pertence ao Internacional. O Abel teve seu contrato renovado nessa quarta-feira, o anúncio oficial aconteceu, contrato de 2 anos, esse novo contrato deixa de ter a multa rescisória, ele pode sair a qualquer momento, mas a percepção interna de que o Palmeiras errou bastante com contratações. Deixa eu até contar um outro bastidor que eu falei num vídeo de hoje cedo. O Palmeiras, conselheiros do Palmeiras, próximos a Leila Pereira, e mais gente da oposição, a gente da situação, esses conselheiros têm feito pressão na Leila por 2 demissões. Anderson Barros, executivo de futebol do Palmeiras, e também Guilherme Dias, que é o head de scout, é o chefe de scout do Palmeiras. Nicola, o pessoal da rádio de São Paulo tem uma certa razão. A Libertadores terá Flamengo, Palmeiras, o time do supermercado Cruzeiro e mais um ou outro como favoritos. A Sul-Americana será mais disputada sem favorito, claro. Só para quem está chegando agora, eu estava contando que eu estava escutando uma discussão da TMC nessa semana e os jornalistas lá da TMC estavam cravando que a Sul-Americana vai ser mais forte do que a Libertadores. Pelas presenças que o próprio Paulo lembrou agora há pouco do São Paulo, do perdedor da final da Copa do Brasil, do Galo, do Grêmio, do Santos, do Bragantino, do River Plate, do São Lourenço, enfim. É uma coisa para ser pensada, né? Mas tenho certeza que os clubes todos prefeririam estar na Libertadores da América. Entre os representantes do Brasil, teremos o Mirassol, fazendo a sua estreia. Scarpa pode ser trocado pelo Veiga. Não há vontade no Palmeiras em recontratar o Scarpa. Quando o Scarpa sai do Palmeiras, ele sai porque já existia a impressão de que ele havia dado tudo o que tinha para dar. Sabe aquela história da reformulação, da saída do Zé Rafael, da saída do Marcos Rocha, do Mike? São jogadores que bateram no teto, depois começaram a cair e foram negociados. É basicamente o que pensa sobre a situação do Scarpa, tá bom? Decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender Alan, atacante de 21 anos de idade, que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade. Com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente 2 dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. William Gonçalves de Souza. Nicola, cadê os reforços do Palmeiras precisando de jogador para o meio campo? Eu acho que o Palmeiras precisa de um camisa 10, tá? O Palmeiras acha que precisa de um 10, de um primeiro volante e também de um zagueiro. Atacante Roger Guedes não vem mais para o Brasil, renovou seu contrato. Mensagem do Lion Wagner. Eu vinha falando para vocês já há algum tempo, não caiu nesse conto do Roger Guedes. O Roger Guedes, o cara ganha 5 milhões de reais por mês. Ou melhor, ganhava, né? Porque o Al Rayyan renovou seu contrato com ele. O contrato acabava em junho de 26, foi prorrogado até junho de 27. A ideia, inclusive, é que ele se torne jogador da seleção do Catar, tente ajudar o time a se classificar para a próxima Copa do Mundo, enfim. O salário, inclusive, vai ser bem maior do que os 5 milhões. Deixa eu falar sobre a busca sobre o zagueiro. O Vitão é o nome unânime dentro do Palmeiras, tá? O Vitão é ex-zagueiro do próprio Palmeiras, hoje ele pertence ao Internacional e o Colorado precisa vendê-lo a pedida de mais ou menos 10 milhões de euros. O Nino é mais barato. O Nino joga no Zenit, e o negócio pode ser fechado por 8 milhões de euros. A tendência é que essa venda seja consumada só em janeiro, porque o Nino tem contrato de
de representação com a Elenco Esportes até 31 de dezembro. Então, se o negócio for fechado nesse ano, quem recebe a parte da negociação é a Elenco Esportes, só que o Nino já tem um novo empresário a partir de 1º de janeiro. Então, a tendência é que esse acordo seja consumado na virada do ano, tá? O Nino quer deixar o futebol russo por conta do filho, que tem autismo e não tem tido uma boa receptividade nas escolas de lá, e voltar ao Brasil é uma possibilidade. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo têm interesse. E aqui que vem a informação exclusiva: Abel Ferreira não morre de amores. Abel Ferreira não morre de amores pelo Nino. Não vou dizer que ele brecou ou vetou a contratação do Nino, mas ele meio que torceu a cara. Ele prefere que o negócio seja fechado com o Vitão. E aí o pessoal do Palmeiras, até respaldado por uma série de contratações equivocadas que o Palmeiras fez com o aval do Abel nesse ano, o Palmeiras falou: o Nino interessa, a gente gosta bastante. Se a gente tiver a possibilidade, a gente vai fechar, tá bom? O Flamengo se posicionou de forma pública pedindo que os gramados artificiais deixem de existir. E os clubes de futebol do Brasil, a grande maioria, se posicionaram hoje pedindo que a CBF não tome nenhuma decisão em relação ao gramado artificial antes do próximo encontro, um conselho técnico que vai acontecer entre clubes da Série A antes do início do Brasileirão, que se inicia em 28 de janeiro. O Flamengo está liderando esse movimento para vetar, para acabar com qualquer possibilidade de gramado sintético. Então, assim, os times que já têm gramado sintético teriam 1 ou 2 anos para não utilizá-los, para se readequar a gramados naturais, e aqueles outros que estão cogitando ter gramado sintético teriam de abortar essa ideia. Esse é um debate que vai acontecer na primeira reunião de clubes às vésperas do Brasileiro do ano que vem, tá bom? Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo. Antes de sair, peço que deixe o like para aquela força pro canal, tá bom? E também não esqueça de deixar sua opinião. Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quem não se inscreveu, já deixa o meu convite, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair uma notícia, o YouTube avisa vocês, tá? Esse canal traz notícia todos os dias, de domingo a domingo, para vocês, tudo o que acontece dentro do clube do Palmeiras. Vocês sempre vão ficar sempre bem informados de tudo o que acontece com o Verdão. Então fique à vontade para deixar a opinião de vocês no espaço de comentários do canal, que também é muito importante a sua participação. Isso também ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então já agradeço a todos pela força. Bom, fiquem à vontade do canal de vocês. Qualquer notícia, qualquer novidade, nós voltamos aqui e colocamos no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Tchau, tchau.